Naquele dia em Interlagos, Richard Castellani não estava procurando história, estava procurando um rosto. Era março de 1983, e o circuito de Interlagos havia sido preparado para um evento de demonstração patrocinado pela Shell, que naquele ano havia decidido que o Brasil era um mercado que merecia a atenção, e que atenção no Brasil significava espetáculo. Castellani era o espetáculo. 3 títulos mundiais consecutivos, nenhuma temporada encerrada fora do pódio em 4 anos, 32 grandes prêmios vencidos em condições que faziam os comentaristas de rádio ficarem sem adjetivos. Os jornais ingleses o chamavam de a máquina francesa, o que o irritava, porque máquinas não sentem, e ele sentia cada curva de cada pistão como quem lê um texto em voz alta e entende cada vírgula. Tinha 31 anos. Os cabelos louros já com fios grisalhos nas têmporas que os fotógrafos adoravam capturar, porque conferiam ao rosto a gravidade de uma carreira que ainda não havia terminado, mas que já era suficientemente longa para ser chamada de legado. O evento estava planejado há semanas. Castellani faria 3 voltas de demonstração em seu carro de Fórmula 1, depois daria autógrafos, depois sorriria para as câmeras, e depois, no centro do programa, como a peça que os publicitários da Shell haviam julgado genial, escolheria alguém da arquibancada, um comum, um ninguém em particular, para dirigir 3 voltas em um carro de Fórmula 3 preparado especificamente para aquele momento. O conceito era simples. O maior campeão do mundo entregando a um cidadão ordinário a experiência extraordinária. Era o tipo de ideia que funciona bem em reunião e que os publicitários chamam de humanizante. A arquibancada estava com 18.000 pessoas. Esse número importa porque 18.000 pessoas produzem um som específico quando querem algo. Uma frequência que não é apenas barulho, é pressão. Castellani desceu do carro depois das 3 voltas de demonstração. Tirou o capacete, jogou-o para um mecânico com a naturalidade de quem joga as chaves para um manobrista e caminhou até o microfone que um assessor da Shell segurava com as 2 mãos como se segurasse algo frágil. O seu português era básico, aprendido em 6 semanas de imersão para aquele evento, e soava como francês com sotaque brasileiro, o que fazia as 18.000 pessoas rirem com afeto, porque o esforço era visível, e de uma maneira que os brasileiros entendem. O esforço honesto é sempre mais amado do que a perfeição fria. Castellani disse o que havia sido combinado. Havia um carro esperando. Havia 3 voltas esperando. Alguém da arquibancada teria a oportunidade. Quem quisesse, que levantasse a mão. 18.000 mãos não se levantam ao mesmo tempo, mas é o que parece. E naquele segundo Castellani varreu a arquibancada com os olhos como quem procura não uma mão específica, mas uma expressão específica. Os publicitários queriam entusiasmo visível. Queriam o tipo de rosto que as câmeras de televisão transformam em memória coletiva. Queriam alguém que gritasse, que pulasse, que representasse sem precisar de roteiro o que é a alegria ordinária tocada pelo extraordinário. O que Castellani viu foi outra coisa. Na 5ª fila da arquibancada central, havia um jovem que não havia levantado a mão. Tinha os braços apoiados sobre os joelhos e olhava a pista com uma atenção que parecia deslocada para o contexto, porque não era a atenção do fã, que é uma atenção emocional, difusa, alimentada pelo amor e pelo calor do dia. Era outra coisa. Era a atenção de alguém que está lendo algo que os demais não conseguem ver escrito. Castellani não saberia explicar por que esse rosto, entre 18.000 rostos, foi o que registrou. Mas os grandes pilotos desenvolvem ao longo dos anos uma forma de percepção periférica que começa nas pistas e acaba, à força de treinamento, permeando tudo. Eles veem o que é relevante antes de processar o porquê. Apontou. O assessor segurou o microfone em direção à arquibancada e disse algo em português que Castellani não entendeu completamente, mas que significava: aquele ali, o jovem da 5ª fila. A reação das 18.000 pessoas foi imediata. Vaias. Não a vaia suave de uma discordância, mas a vaia densa de um povo que havia esperado o gesto grandioso e recebeu o gesto comum. Porque o jovem da 5ª fila não parecia especial. Tinha 23 anos, mas o físico compacto e os ombros estreitos faziam-no parecer mais novo. Usava uma jaqueta simples, sem logotipos visíveis, do tipo que se compra sem pensar em marca. O cabelo estava meio despenteado pelo vento que atravessava a arquibancada desde o meio da manhã. Não havia nada nele que dissesse: escolha-me. E Castellani havia escolhido exatamente esse. A vaia cresceu porque as câmeras haviam encontrado na 4ª fila um ator de televisão muito popular naquele ano.
que havia levantado a mão com o braço completamente estendido, e um sorriso que os publicitários reconheceram de imediato como o sorriso correto para aquele momento. 18.000 pessoas queriam que Castellani mudasse de ideia. O assessor da Shell se aproximou e disse algo no ouvido do campeão. Castellani ouviu sem virar o rosto. Não mudou de ideia. O jovem desceu da arquibancada com a calma de alguém que atravessa a rua de manhã cedo, quando o movimento ainda não começou. As vaias continuavam. Parte da arquibancada havia passado para o silêncio pesado de quem discorda, mas já aceitou. Outra parte ainda insistia. E havia uma terceira parte que simplesmente estava curiosa, porque havia algo na maneira como aquele jovem caminhava em direção à pista que não correspondia ao momento, que não carregava o nervosismo esperado de um civil sendo escolhido para sentar num carro de corrida diante de 18.000 pessoas. Caminhava como se já soubesse o caminho. Um mecânico da Shell foi até ele com o macacão, o capacete e as luvas. O jovem vestiu tudo sem instrução, na ordem correta, com os ajustes certos, como alguém que já fez isso outras vezes. O mecânico notou isso. Não disse nada. Castellani observou de onde estava, com os braços cruzados, enquanto o seu assessor tentava convencê-lo de algo que Castellani claramente já havia decidido ignorar. O jovem chegou ao carro, inclinou-se sobre a abertura do cockpit, com uma familiaridade que o campeão francês identificou antes mesmo de formular o pensamento. Não era a inclinação hesitante de quem vê um cockpit de corrida pela primeira vez e está localizando onde colocar as pernas. Era a inclinação de quem conhece o espaço, que conhece a geometria de sentar em algo que foi feito para ser habitado em velocidade. Castellani descruzou os braços. O carro arrancou. As 18.000 pessoas aguardavam em silêncio ou em murmúrio baixo, o tipo de espera que se tem quando não se sabe bem se vai ser engraçado ou impressionante ou decepcionante, e que, portanto, assume todas as três possibilidades ao mesmo tempo como uma névoa. Na primeira curva, o silêncio ficou mais completo. Não porque o carro foi rápido, ainda não era isso, era cedo demais para julgar. Mas porque a linha de entrada na curva foi diferente da linha que os demais pilotos de demonstração que haviam passado pela manhã usaram, e diferente da linha que o próprio Castellani havia usado nas suas 3 voltas. Era uma linha que alguém escolhe quando conhece a fundo a geometria de uma curva, quando entende que a linha do manual existe para proteger o piloto mediano e que a linha verdadeira está alguns centímetros além do que o manual prescreve, em território onde o manual não existe mais e existe apenas a conversa entre o pneu, o asfalto e a pessoa que conecta os dois. O engenheiro-chefe da demonstração, um suíço chamado Werner Haas, que havia trabalhado com 3 equipes diferentes em 12 anos de Fórmula 1 e que estava ali pagando um favor pessoal à Shell, abaixou o rádio e olhou pela janela da cabine de cronometragem, com uma expressão que seus assistentes não conseguiram classificar de imediato, porque não era nenhuma das expressões que Werner Haas normalmente usava. Não era a expressão técnica de quem analisa, nem a expressão satisfeita de quem confirma o esperado. Era mais próxima da atenção. A segunda volta foi mais rápida, não marginalmente, de uma maneira que Werner Haas registrou no cronômetro e olhou novamente, como se tivesse lido errado. Não havia lido errado. Castellani estava de pé agora, alguns metros à frente de onde havia estado, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos na saída da chicane sul, onde alguma coisa acontecia que ele não havia planejado que acontecesse quando apontou para aquela fila da arquibancada. O carro saía da chicane com um ângulo que maximizava a aceleração de saída, de uma maneira que exigia uma entrada específica, uma entrada que sacrificava a velocidade imediata para criar velocidade sustentada. O tipo de escolha que um piloto experiente faz sem hesitar quando conhece bem o circuito, mas que um piloto inexperiente nunca faz porque o manual não diz para fazer, e o instinto diz para ir mais rápido agora, não depois. Aquele jovem estava fazendo a escolha correta. Num carro que nunca havia dirigido, num circuito com menos de 3 voltas de experiência, estava fazendo a escolha que exige anos para aprender a fazer. A arquibancada havia parado de vaiar. Não porque as 18.000 pessoas houvessem entendido tecnicamente o que estava acontecendo na pista, porque a grande maioria não havia, mas porque 18.000 pessoas juntas formam um único sistema sensorial que percebe quando algo está diferente, quando a velocidade que está sendo exibida não é a velocidade comum da demonstração, mas outra velocidade, uma que tem dentro dela uma qualidade diferente, mais silenciosa, e por isso mais desconcertante. Na terceira volta, Werner Haas anotou o tempo no papel e girou o papel para que o assistente ao lado pudesse ler. O assistente leu. Leu novamente,
disse algo que Werner Haas não respondeu porque Werner Haas estava olhando para a pista. Castellani viu o carro entrar na reta principal e percebeu, com a precisão de quem passou 31 anos entendendo velocidade como outras pessoas entendem música, que aquele jovem não estava dirigindo o limite do carro, estava dirigindo o limite do que havia sido autorizado, o que é completamente diferente, e que havia naquela diferença um espaço enorme que o jovem havia escolhido não usar, não por incapacidade, mas por escolha. Como alguém que está numa conversa e decide não dizer tudo o que pensa, não porque não tem o que dizer, mas porque sabe que o momento ainda não chegou. O carro parou no pit lane. O jovem saiu, tirou o capacete, entregou-o ao mecânico da mesma maneira calma com que havia recebido. O cabelo de novo pregado na testa pelo suor. Os olhos escuros, muito escuros, com aquela qualidade de estar vendo algo que os outros não estavam vendo. A arquibancada não vaiou mais. Aplaudiu, não com aquela qualidade frenética do espetáculo que era esperado antes, mas com uma qualidade diferente, mais honesta, de quem não teve o que esperava, mas recebeu algo que ainda não consegue nomear completamente. Castellani caminhou em sua direção. O assessor da Shell tentou acompanhá-lo para que o momento fosse documentado em imagem como havia sido planejado. Castellani fez um gesto discreto que o assessor entendeu e parou. Os dois ficaram frente a frente no pit lane. Castellani era mais alto por uns 8 centímetros, mais largo, carregava em cada ângulo do corpo os 3 títulos mundiais que o mundo havia colocado sobre ele como camadas de gravidade adicional. O jovem era compacto, tranquilo, sem pressa, com aqueles olhos que olhavam diretamente e não desviavam. "Qual é o seu nome?" perguntou Castellani em francês, e o assessor que havia se aproximado o suficiente para ouvir traduziu. "Ayrton Senna", disse o jovem. Castellani ficou quieto por um momento. O nome não lhe disse nada de imediato, porque em março de 1983, o nome Ayrton Senna ainda não havia chegado ao lugar do mundo onde os campeões da Fórmula 1 ouvem nomes. Estava nos relatórios de Fórmula 3, que os chefes de equipe liam, nas notas de rodapé das publicações inglesas de automobilismo, que os grandes pilotos folheiam, mas raramente leem com atenção, num lugar intermediário onde os grandes talentos habitam antes que o mundo se organize para reconhecê-los. "Você já pilotou Fórmula 3? perguntou Castellani. "Sim", disse Senna. "Fórmula Ford antes disso?" "Sim." Castellani assentiu lentamente. Depois olhou para a pista, depois olhou para o carro que ainda estava parado no pit lane com os pneus ainda quentes, depois olhou de volta para Senna com uma expressão que Werner Haas, que havia chegado perto o suficiente para observar sem participar, descreveria mais tarde para um amigo jornalista como a expressão de um homem que acabou de se lembrar de algo importante que havia esquecido. "Você sacrificou 2 segundos por volta deliberadamente", disse Castellani. Não era uma pergunta. Senna não respondeu de imediato. Depois disse: "Não era meu carro, não era minha pista. Era a primeira vez." Castellani entendeu o que aquilo significava melhor do que qualquer pessoa naquele pit lane poderia entender. Porque entendia por dentro, de um lugar onde as palavras chegam como confirmações das coisas que o corpo já sabe. Significava que Senna havia pilotado abaixo da sua capacidade por respeito à situação, que havia calculado o quanto era suficiente para aquele momento e havia ficado exatamente nesse limite, não 1 milímetro além. Era uma disciplina que os grandes pilotos desenvolvem com o tempo, com derrota e com o tipo de sabedoria que se constrói em camadas, e aquele jovem a demonstrava aos 23 anos, como se fosse natural, como se nunca tivesse havido outra opção. "Werner", disse Castellani. Em direção Audi, o engenheiro suíço estava. Werner Haas se aproximou com o papel onde havia anotado os tempos. Castellani olhou os números, depois olhou Senna. "Com 2 segundos a mais por volta, você teria batido o meu tempo de demonstração desta manhã." As 18.000 pessoas na arquibancada não ouviram isso, mas Werner Haas ouviu, e o mecânico que estava a 3 metros ouviu, e o assessor da Shell ouviu, e não entendeu completamente o peso do que havia ouvido até muitos anos depois, quando o nome que havia escutado naquele pit lane havia se tornado um nome que toda a gente sabia de cor. Senna não respondeu, porque não havia necessidade de responder. A resposta era o tempo no papel, era o pneu quente no pit lane, era aquela linha de entrada na chicane sul que Werner Haas havia visto da cabine com aquela expressão que os seus assistentes não conseguiram classificar. Castellani ofereceu a mão. Senna a apertou. O aperto foi firme, breve, sem a duração performativa dos cumprimentos grandes.
Era o aperto de dois homens que acabaram de reconhecer mutuamente algo que a linguagem demora para alcançar. A arquibancada vaiou quando eu apontei para você, disse Castellani. Eu ouvi, disse Senna. E Senna olhou para a arquibancada, que agora estava no barulho ordinário de um evento que está começando a se dispersar. O burburinho das saídas, dos vendedores, dos gritos de crianças chamadas pelos pais. Depois olhou de volta para Castellani, com aqueles olhos que estavam sempre vendo mais longe do que o momento presente alcançava. Eles não sabiam o que estavam vendo ainda, disse. Não é culpa deles. Castellani ficou olhando para ele por tempo suficiente que o assessor da Shell, que havia voltado discretamente com uma câmera, tirou uma fotografia que naquele dia não pareceu importante e que 3 anos depois seria publicada em 17 países diferentes, com uma legenda que ninguém naquele pit lane poderia ter escrito naquela tarde de março, porque naquela tarde o futuro ainda estava guardado onde os futuros ficam antes de chegar, em algum lugar entre a velocidade que foi e a velocidade que ainda falta mostrar. Na arquibancada vazia que ao final do dia ficou com apenas o vento e os papéis esquecidos entre as cadeiras, havia um lugar na quinta fila, onde as marcas de onde alguém havia sentado ainda estavam visíveis no plástico azul. Um lugar ordinário, num circuito ordinário, num dia que parecia um dia qualquer, até que não pareceu mais. Como todo dia em que a grandeza aparece sem avisar, escolhida pelo único homem na arena que sabia o que estava procurando, ainda que não soubesse exatamente o nome do que havia encontrado.